Estudo Bíblico 1 Timóteo 6, versos 1 a 21. A verdadeira riqueza. Ensino para servos, versos 1 e 2. Deus quer que trabalhemos para suprir as necessidades de nossas famílias e as de outras pessoas. 1 Timóteo 5, 8 e Efésios 4, 28. Portanto, a maneira que trabalhamos mostra muito sobre a nossa relação com Deus, pois todo trabalho deve ser feito como ao Senhor e não como a homens. Efésios 6, versos 5 a 8 e Colossenses 3, versos 22 a 25. Um trabalho mal feito por um trabalhador preguiçoso ou irresponsável, que se chama de cristão, dá oportunidade para outros falarem mal de Deus e de sua doutrina. Verso 1. O bom trabalho beneficia tanto ao trabalhador quanto ao chefe. Por isso, o cristão que trabalha para outro cristão não deve trabalhar menos, esperando levar vantagem ao ser favorecido entre os outros servos. De fato, o amor exige que ele trabalhe ainda mais para que os dois possam compartilhar dos frutos do trabalho que Deus lhes concedeu. Verso 2. Paulo também estava se referindo aos escravos, debaixo de jugo, que não estavam demonstrando respeito adequado aos seus senhores cristãos. Caráter dos falsos mestres, versos 3 a 5. Os falsos mestres em Éfeso eram facilmente reconhecidos pela maneira como trabalhavam. Eles não procuravam um bom fruto do seu trabalho para todos, mas ensinavam o que não era bíblico, promoviam discussões e divisões em vez de entendimento e visavam o seu dinheiro como o único fim de seu trabalho, demonstrando cobiça. A falsa doutrina inclui, entre outras coisas, a ideia de que a piedade leva ao lucro financeiro. E embora as Escrituras promovam o princípio geral da prosperidade financeira para aqueles que obedecem à lei, elas não traçam um paralelo exato entre as duas coisas e nem ensinam que Deus é obrigado a abençoar financeiramente todo aquele que guarda a lei. Os perigos da riqueza, versos 6 a 16. Muitos hoje apelam a Deus em busca de bens materiais. Porém, Paulo exorta que o cristão se contente ao ter as necessidades básicas supridas. Verso 8, Filipenses 4, versos 10 a 13. A procura por riquezas traz somente tristeza e tropeços na vida de quem quer servir a Deus, pois vem de um coração enraizado no mundo e não no Senhor. Versos 9 e 10, Colossenses 3, versos 1 e 2. O cristão deve ficar feliz e satisfeito em ter suas necessidades supridas por Deus. A falsa doutrina, evidentemente, prometia um meio para o lucro financeiro, o que levou algumas pessoas a se desviarem da sã doutrina. O homem de Deus deve fugir da cobiça e pensar nas coisas do alto, e que Paulo descreve no verso 11. De fato, o servo de Deus não deve procurar a riqueza, porque tal procura é vã e gasta tempo que deve ser usado na busca da piedade e da vida eterna. Versos 11 a 16 e Mateus 6, versos 24 a 34. Resumindo, o ministro de Deus deve fugir da avareza como uma ação contínua e seguir permanentemente os valores espirituais e, em todas as circunstâncias, defender a fé e combater o bom combate, buscando uma vida de fidelidade a Deus. A riqueza pode ser uma força para o bem ou para o mal. Versos 17 a 19. Mal, orgulho, soberba, egoísmo, autoconfiança, colocar o dinheiro como um Deus. Bem, altruísmo, emprego em boas obras, ferramenta para generosidade, prazeres bem empregados, gratidão demonstrada, reconhecendo que tudo veio de Deus e não de méritos próprios. Exortações finais, versos 20 a 21. Para ajudar os irmãos efésios, Timóteo precisava guardar a verdade do Evangelho. Verso 20, capítulo 1, versos 18 e 19, 3, versos 14 e 15, 4, versos 6, 11 e 16.
As discussões e contradições na sabedoria da palavra dos outros somente iriam desviar pessoas da fé. Porém, a palavra de Deus que Timóteo falava traria a graça do Senhor para todos. Verso 21. E em sua despedida, Paulo usa a palavra convosco, demonstrando que a carta dirigida a Timóteo também tinha o objetivo de ser lida para toda a igreja, servindo de edificação para o corpo de Cristo.